Você já sentiu uma dor tão forte por algo que simplesmente não conseguiu ignorar? Uma dor que te tirou o sono, que te fez chorar e te levou a se ajoelhar? Hoje, vamos falar sobre um homem que transformou essa dor no maior propósito de sua vida. A história dele pode mudar a sua. Neemias não era um profeta, não era um sacerdote e nem mesmo um rei. Ele era um homem comum, com um trabalho nos bastidores. Copeiro do rei da Pérsia, servia longe dos holofotes, vivendo uma vida confortável no palácio. Mas um dia, tudo mudou. Ele recebeu notícias de Jerusalém, a cidade dos seus antepassados. Os muros estavam em ruínas, o povo vivia em vergonha, medo e humilhação. E ali, algo dentro de Neemias se quebrou. Ele não apenas ouviu a notícia, ele a sentiu na alma. Ele chorou por dias. Ele jejuou. Ele orou, porque quando o nosso coração dói pelas coisas que Deus ama, é impossível fingir que está tudo bem. A dor dele não foi um sinal de fraqueza, mas o início de um chamado poderoso. Sua tristeza era tão profunda que se tornou visível. O rei, ao vê-lo, perguntou: "Por que você está tão triste?" Esse era um momento perigoso. Mostrar tristeza na presença do rei poderia custar sua vida. Mas Neemias, com uma coragem que só a dor e o propósito podem dar, respondeu: "Como posso estar bem, se a cidade onde meus pais estão sepultados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo?" Naquele instante, Neemias arriscou tudo, mas, em vez de perder sua posição, ele ganhou uma missão. Deus tocou o coração do rei, que liberou recursos, cartas de proteção e autoridade para a jornada. Isso nos ensina algo incrível. Quando o seu propósito é maior que o seu medo, as portas que pareciam trancadas começam a se abrir. Deus usa pessoas comuns para mover recursos extraordinários. Ao chegar a Jerusalém, Neemias não fez discursos grandiosos. Primeiro, ele agiu em silêncio. Durante a noite, ele cavalgou ao redor da cidade, observando a destruição com os próprios olhos. Ele avaliou, planejou e só então reuniu o povo. E disse uma frase que mudaria tudo: "Levantem-se, vamos reconstruir os muros de Jerusalém." A esperança nasceu no coração do povo, e eles começaram a trabalhar. Mas, como em toda grande obra, a oposição não demorou a aparecer. Vieram zombarias de inimigos como Sambalate e Tobias, que diziam: "O que esses fracos judeus estão fazendo? Se uma raposa subir no muro que eles estão construindo, ele vai desabar." Depois, vieram ameaças de ataques. O povo ficou desanimado e com medo. Foi aí que Neemias tomou uma das decisões mais estratégicas de todos os tempos. Ele dividiu o povo. Metade construía enquanto a outra metade vigiava, armada com espadas, lanças e arcos. A mensagem era clara: uma mão na ferramenta, outra na espada. Quem constrói com propósito precisa vigiar. Quem avança precisa perseverar. E quem obedece a Deus não pode, de jeito nenhum, parar no meio do caminho por causa da oposição. Houve dias de cansaço extremo, noites sem descanso e momentos de puro medo. O próprio povo chegou a dizer: "Nossas forças se esgotaram. Não conseguiremos reconstruir o muro." Mas em meio ao caos, a voz de Neemias se levantava, não com palavras de motivação vazias, mas com uma promessa divina: "Não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por suas famílias, por seus filhos e filhas, por suas mulheres e por suas casas. O nosso Deus lutará por nós." E quando a fé se levanta no meio do cansaço, o impossível começa a ceder. Aquilo que parecia uma tarefa para anos, algo humanamente inviável, foi concluído em apenas 52 dias. Muros que ficaram destruídos por mais de um século foram reerguidos. Não porque eles eram mais fortes, não porque tinham todos os recursos, mas porque eles tinham um Deus que lutava por eles, e porque eles não desistiram. A obra foi tão milagrosa que até os inimigos, ao verem os muros de pé, tiveram que reconhecer: isso só pode ter sido feito com a ajuda do Deus deles. A história de Neemias nos deixa lições que ecoam até hoje. Primeiro, não é sobre a sua posição, é sobre a sua disposição. Deus não procura os mais qualificados, mas os mais disponíveis. Segundo, Deus usa pessoas comuns, como eu e você,
para realizar obras extraordinárias. Terceiro, a sua dor pode ser o ponto de partida do seu maior chamado. E quarto, quem ora antes de agir e persevera em meio à luta, inevitavelmente vê o milagre acontecer. Talvez enquanto você ouve isso, sua vida se pareça um pouco com Jerusalém. Muros quebrados, sonhos em ruínas, esperança enfraquecida. Talvez você olhe ao redor e só veja destruição. Mas a mensagem de Neemias é para você hoje. Deus ainda procura pessoas que se importam o suficiente para chorar, que têm fé o suficiente para orar, e que são corajosas o suficiente para se levantar. O que está em ruínas na sua vida pode sim ser reconstruído, não na sua força, mas com a fé, a coragem e a perseverança que vem de Deus. Então, eu te encorajo hoje. Levante-se, reconstrua, não pare no meio do caminho, porque quando Deus está na obra, até os muros que caíram há muito tempo voltam a ficar de pé. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Até a próxima!